Bom dia, meus amores, tudo bom? Olha só, pessoal, hoje nós teremos aula novamente de português, aqui ó, no nosso livrinho de português. Tá bom então? Olha só, agora nós iremos estudar, ou melhor, fazer uma revisão em um assunto que nós já falamos este ano, o ano passado, tá bom? Mas a gente precisa relembrar, tá certo? Então, o que a gente vai estudar hoje, tia? Nós iremos estudar sobre as letrinhas S, quando a gente deve usar S ou SS, dois S's juntinhos em uma palavra, tá bom? Vamos lá? Então, no livro de português, na página 66, a gente vai ver uma tirinha, aquelas historinhas em quadrinho, lembra? Um quadrinho pequenininho, onde normalmente tem 3 ou 4 quadradinhos com historinhas que formam uma tirinha de histórias. Lembram que a gente falou isso no livro de produção de texto? Pois é. Tem uma tirinha bem engraçada aí que vocês devem ler, tá certo? Muito legal. Depois que vocês lerem essa tirinha, a gente vai conversar um pouco sobre como a gente deve usar a letrinha S ou SS. Vamos lá? Então, gente, o S, ele é sempre mais forte quando ele está no início da palavra, tá bom? Ou quando ele está no meio da palavra, mas ele está antes ou depois dele, tem o quê? Tem uma consoante. Consoantes são aquelas letrinhas que não são vogais, tá bom? Não são vogais, não. Certo? Então, quando ele está assim, então ele tem um som mais forte, tá bom, pessoal? E aí, continuando falando sobre o S, existem algumas palavrinhas que quando eles estão sozinhos, tá certo? O S está sozinho entre vogais, ele vai adquirir um som diferente. Quando ele está entre uma vogal e outra, ele vai ter o som de uma outra letra, que é a letrinha Z, tá bom, pessoal? E aí, ele forma um som diferente por estar entre vogais. Quando a gente precisa, ou quando a gente vê uma palavra que vai ter dois S's, a gente acrescenta dois S's em uma palavra, para que ao invés dele ter, ele está entre vogais e não ficar com o som de V, então a gente coloca dois S's, tá bom? E aí a gente precisa de quê? Que tenha uma vogal de um lado, uma vogal do outro e a palavra não tenha o som de Z. O S não tenha som de Z, a gente acrescenta dois S's, ok? Muito bem, gente. Vamos ver alguns exemplos que tem aqui no livro? Olha só. Vocês vão observar, a tia vai colocar aí para vocês, que vocês vão ver essa jarrinha de suco, onde o S, ele tem o som de S. Tem aí as palavrinhas suado, escola, osso. Olha só, tem dois S's. Tem uma vogal no início e uma vogal no fim. Só que ele está duplo, dobrado. Por isso, ele vai permanecer com o som de S, tá bom? Osso, suco e casco. Olha só, vocês estão observando que na palavra casco, tia vai colocar aqui na tela também. Vejam só a última palavrinha, certo? Vocês estão observando que na palavra casco, ela vai estar antes de uma consoante? Pois é. Como ela está antes de uma consoante, vai ter apenas um S e ela vai ter um som de S mesmo, tá bom? Vamos observar agora a outra imagem.
Então, vamos lá? Vocês estão vendo uma mesa? Olha só. Aqui, nestas palavras, elas vão ter, o S vai ter um som diferente, vai ter um som de Z. Por que vai ter o som de Z? Porque o S, ele vai estar sozinho entre duas vogais. Então, vamos lá observar a palavra casa. Casa tem um A na frente e tem um A depois dele, não é? Então, fica com o som de Z. Asa. Também tem um A na frente e um A depois dele. Dois As, duas vogais, ele tem o som de Z. Agora vamos lá para uma palavra maior. Casamento. Observaram que também tem duas vogais? Não é? Ele fica presinho no meio de duas vogais. Casamento, por isso que vai permanecer com o som de Z. Mesa, gente, olha só, também entre duas vogais. E a última palavrinha, brisa. Ele tá entre o I e o A, não é isso? Duas vogais, então ele vai permanecer com o som de Z, tá bom? Agora vamos fazer umas observações para que a gente não erre na hora de escrever. Olha só. Mesmo o som do S, quando a gente vai escrever uma palavra que começar com S, a gente nunca vai poder colocar dois S's no começo da palavra. Por mais que ele seja um som forte, um som do S, mas no início de uma palavra não se coloca dois S's. Não pode, está errado, tá bom, pessoal? Outra coisa que a gente tem que observar. Olha só. Quando a gente vai fazer a separação das sílabas, separar uma palavrinha por sílaba, a gente vai separar os S's. Cada S fica em uma sílaba. Por exemplo, a palavra pássaro. Tem dois S's, não é? Pássaro tem dois S's. Pássaro. Então, como estão verificando, vou colocar as imagens para vocês verem também. Olha só, pássaro se separa assim. Vocês estão vendo? Tá certo? Cada S fica em uma sílaba, gente. Não se esqueçam, tá bom? Agora, gente, a gente já vai para a página 67, onde a gente vai fazer, sabe o quê? Já as nossas atividades. Isso. Vamos lá? Nós vamos começar pelo primeiro quesito, onde vocês vão ver várias palavrinhas. Observe as palavras abaixo e separe as escritas com S, de acordo com o som que apresentam. Todas as palavrinhas que estão aqui são escritas com S, tá? Vão ter o S, ou no início, ou no meio. Como que vocês vão separá-las? De acordo com o som que elas formam. Então, no primeiro quadradinho, vocês vão colocar as que têm o som de Z, tá bom? E no segundo quadradinho, vocês vão separar lá as palavrinhas que têm o som de S, tá bom, pessoal? Entenderam? Super simples, não é? Agora a gente já vai para o segundo quesito, tá bom? Olha, tem uma outra historinha bem legal, muito engraçada, que vai estar lá no segundo quesito. O segundo quesito vocês vão ler, tá certo? Um texto e vocês depois vão responder as perguntas de acordo com esse texto. Essa historinha é do casamento do besouro. É muito engraçada essa história, tá bom? Vocês vão gostar. Depois que vocês verem a historinha do casamento do besouro, que é muito legal, vocês vão responder algumas perguntas. Por exemplo, na letra A, vocês vão, observando as palavras destacadas, podemos dizer que o S tem o som
de Z quando está escrito, olha que a tia já falou. O S tem som de Z quando ele está escrito ou entre o quê, gente? Quando ele está sozinho, está entre o quê? Observem bem direitinho. Na página anterior também tem a explicação para que vocês possam responder essa questão, tá bom? Agora a gente já vai passar para a letra B do segundo quesito. Na letra B, nas palavras sapo, sagui e siri, a letra S tem som de Z ou S. E aí vocês vão marcar um X. Se for Z, vocês marcam um X lá. Se for S, vocês marcam um X lá no S, tá bom? Só marcar um X, super simples, eu acredito que vocês já entenderam, tá bom? Agora a gente vai para a letra C, gente. Circule as imagens em cujo nome o S possui o mesmo som que nas palavras casamento e besouro. Vocês vão ter 3 imagens aqui, tá certo? E dessas 3 imagens, vocês vão falar na cabecinha de vocês aí, observarem o som que cada palavrinha dessa forma, e vocês vão circular a imagem que a palavrinha vai formar. Se vai formar um som parecido com a palavra casamento ou com a palavra besouro, tá certo? E aí vocês circulam, tá bom? Já terminamos, gente, a página 67. Vamos agora para a página 68? A gente vai ver uma coisa bem legal agora e diferente, ok? Agora, gente, na página 68, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo que não deu tempo da gente fazer na escola. Tia falou um pouco sobre dicionário, lembram? Mas a gente não conseguiu pegar o dicionário, não foi? Para a gente poder estudar. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ver como é que o dicionário funciona. E o que é dicionário, tia? Dicionário é aquele livro onde ele tem o significado das palavras. Às vezes a gente escuta uma palavra e a gente não sabe o que significa, não é? E lá vai ter os vocabulários, ou seja, o significado de cada palavrinha. Entenderam? Pois então, quando a gente não entende uma palavra, quando a gente não compreende o que ela quer dizer, a gente vai procurar lá no dicionário. E como é que a gente procura no dicionário, tia? A gente tem que ir pela ordem alfabética. Ordem alfabética? Meu Deus, o que será isso? Ordem alfabética nada mais é que vocês procurarem pela ordem do nosso alfabeto. A, B, C, D. Só é vocês observarem em que posição está a letrinha. Se ela é A, pronto. Se a gente tem uma palavrinha que vai procurar com a letrinha A, ela vai estar logo nas primeiras páginas. Mas se eu tenho uma palavrinha D, aí eu vou passar a folhinha onde estão as palavras do A, depois a do B, depois a do C e vou chegar nas palavrinhas com a letrinha D. E aí eu vou procurar a palavrinha que eu quero, tá bom? Entenderam? Vamos agora que a gente vai já ver aqui no nosso livro, na página 68, que já tem como uma folha de um dicionário aberta e algumas palavrinhas, 2 palavrinhas com a letra C. Cada palavrinha, ela pode ter mais de um significado, tá bom? Vai depender de como ela seja usada na palavra. E agora a gente vai entender melhor isso. Vejam só, nós vamos estudar 2 palavras com a letra C. A primeira palavra é a palavra crescer. A palavra crescer pode ter mais de um significado, gente. Então, tem aqui, número 1. Só mais uma observação. Se qualquer palavra, a palavra que a gente for procurar,
tiver 4 significados, aí vai estar lá a mesma palavra com 4 números. O primeiro significado, o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Nestas palavrinhas aqui, nós teremos 2 significados. Por isso que tem o número 1 e o número 2, tá certo? Vamos lá? A palavra crescer. O significado 1, ficar maior, tá certo? Ficar maior. Um exemplo, a grama do meu jardim não para de crescer. Por que crescer? Porque ela está ficando cada vez maior. Entenderam? Agora vamos para o segundo significado da mesma palavra crescer. Tornar-se adulto. Ou seja, a mãe de vocês vai falar daqui a algum tempo: olha, como cresce essa criança, como cresceu esta criança. Ou seja, quando vocês estiverem maiores, estiverem grandes, vocês vão estar dizendo, a mãe vai estar dizendo assim: como cresceu meu filho? Porque vocês já estão se tornando adultos, gente. Vocês já estão deixando de ser o bebezinho da mamãe e vão ser agora os rapazes, as moças das mamães e dos papais, tá bom? Entenderam? Então, 2 significados. Ou aquela de crescimento de alguma coisa, que pode ser de uma planta, tá bom? Ou até mesmo, sabe de uma coisa que tia gosta de fazer aqui? Eu gosto muito de fazer aqui em casa. Pão. A tia gosta de fazer a massa do pão. E aí, a gente amassa, a tia vai ter que amassar quando a gente prepara. Aí bota ela para descansar, sabe? Aí ela fica lá descansando. Ficou lá, descansou. Quando a tia vai olhar a massa novamente, depois dela ter descansado, lá quietinha, ela cresceu. Então, o primeiro significado, entenderam? A massa cresceu, ficou maior, entenderam? Então, é assim. 2 significados para a palavra crescer, não foi? Vamos para a próxima palavra? Agora a gente vai observar aqui a palavra cuidado. É uma coisa que a gente está usando muito, não é? Hoje em dia, cuidado. Agora, a primeira, a número 1, tá certo? O significado número 1. Tratar algo ou alguém com atenção. Quando a gente tem cuidado, quando a gente tem atenção àquelas pessoas. A tia gosta muito de ter atenção e cuidado com vocês, tá certo? Por isso que a tia tá aqui, ó, fazendo esses vídeos, preparando as aulas de vocês, porque apesar da gente estar longe, mas a tia tem cuidado para que vocês tenham uma boa educação, que vocês possam entender os assuntos que a tia passa, sabe como é? Então, eu tenho muito cuidado com os meus alunos, tá bom? Mas eu vou dar um outro exemplo. Vou dar agora o exemplo do livro, tá bom? Vamos lá? Olha só. No exemplo do livro, ela fala assim: minha mãe tem muito cuidado comigo, não é? Isso. Mamãe sempre tem muito cuidado com os filhos, não é? Agora vamos para o significado número 2 da palavra cuidado. Cuidado. Ter atenção para não ocorrer nenhum acidente. Pois é, às vezes a gente diz assim, mãe gosta muito de falar isso. Filho, não faz isso, tem cuidado para não se machucar. Ora, não é? As mães falam muito. Então, isso também é um outro significado da palavra cuidado, tá bom, pessoal? Agora, vejam só o exemplo aqui do livro. Cuidado ao atravessar a rua. Exatamente, a gente tem sempre que ter muito cuidado para a gente observar se não vai vir nenhum carro, nenhuma moto, até mesmo nenhuma bicicleta, né? Para que não bata na gente e a gente termine se machucando, né? Agora, já que a gente já falou sobre os significados das palavras e sobre o dicionário, vamos passar para a atividade? Olha,
A gente vai agora para responder as atividades relacionadas ao dicionário que a gente estava aqui estudando. Primeiro, a gente vai substituir as palavras destacadas pelo seu significado, tá bom, pessoal? Mais adequado e escreva o nome correspondente ao do dicionário, ou seja, vocês vão observar aqui. Vocês vão ter que ler as frases, certo? Por exemplo, aqui na letra A tem assim: meu irmão mais novo precisa ter cuidado ao mexer no fogão. Então, vocês vão observar na palavra cuidado, tem duas opções, não é isso? O número 1 e o número 2, certo? Então, vocês vão ver aqui nesta frase qual seria a mais correta, a resposta mais correta. Se é a resposta, o significado número 1 ou o significado número 2. Entenderam? E aqui vocês vão colocar, tá bom? A resposta, o significado. Na letra B, a mesma coisa. Mal posso esperar para crescer e viajar pelo mundo. Então, esse crescer, essa palavra crescer, tem qual significado? O significado 1 ou o significado 2? Não vão colocar 1 ou 2 não, tá, gente? Vai escrever a frase que está aqui no dicionário ao lado, tá bom? A palavrinha, a frase todinha que significa a palavra, tá bom? A gente agora vai para a letrinha C. Vamos lá? Olha, gente, tem aqui do meu irmão, titia passou, mas não tem problema. Tem que ficar de olho na massa do bolo para ela não crescer demais. Olha só, tia estava falando do pão, não é? Agora, aqui está falando do bolo. Então, qual será o significado desta palavrinha crescer? Vocês vão observar lá também e vão escrever qual dos dois significados, tá ok? Já vamos para o segundo quesito, gente. Observe o significado indicando e formule frases com as seguintes palavras. Vejam só. Primeiro na letra A. Cuidado. Aí vocês vão ver lá que essa palavrinha cuidado vai ser aquela palavrinha que o significado é tratar algo com ou alguém, né? Com atenção. Então, vocês vão ter que formular uma frase. Deixa a tia ver uma frase para poder dar um exemplo para vocês. Onde vocês possam tratar uma pessoa. Cuidado, meu filho. Vamos ver aqui, deixa a tia ver aqui. Com atenção. Cuidado com atenção. Vocês viram que aquela frase não pode colocar do livro, onde a gente diz assim: minha mãe tem muito cuidado comigo, né? Meu irmão tem muito cuidado comigo, também uma forma de cuidado, não é? Agora a gente vai para a letra B do segundo quesito da página 68. Crescer, com o significado de ficar maior, tá bom? Entenderam? Não é ficar adulto, não, é ficar maior. Lembra que tia falou do bolo? Pronto, do bolo e da massa de pão que a tia faz? Entenderam? Agora a gente já vai para a letrinha C, não é isso, gente? Cuidado com o significado de ter atenção para não ocorrer nenhum acidente. Cuidado ao atravessar a rua, cuidado ao subir na escada, não é? Cuidado, filho, quando for andar de bicicleta, tá bom? Entenderam? Agora a gente já vai para a letrinha D. Crescer com o significado de tornar-se adulto, né? Aquele que a tia falou também, que as mamães falam muito. Olha, meu filho cresceu, já se tornou adulto, já está um homem, uma moça, entenderam? É dessa forma aí, ok?
Já terminamos, gente, a página 68. Já concluímos a nossa atividade de hoje. A tia volta já com a atividade no livrinho de reforço, tá bom, pessoal? Meus amores, um beijão. Tchauzinho pra vocês, tá ok?